Vejam lá, o primeiro exercício da sessão explore seus conhecimentos. A crise de 29 foi uma profunda e longa recessão econômica que atingiu o centro financeiro estadunidense, Wall Street, com consequências desastrosas para a economia mundial quando estabelecida a depressão da década de 1930. Esta crise foi gerada no boom da Bolsa de Nova York em 1928. Assinale a alternativa que apresenta as características econômicas deste boom. Caberia aí alguns, né, após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidaram, como eu já disse, como a maior potência econômica do mundo. Isso ocasionou uma grande euforia no país, com o consequente aumento da produção, de investimento em ações também, por exemplo, mecanização da agricultura, especulação imobiliária, entre outros fatores e aspectos. Com o retorno dos países europeus ao mercado econômico, esse aumento da produção interna ele não conseguiu mercado consumidor, pois a Europa estava mergulhada então numa crise econômica como consequência da guerra, como já dissemos. Isso gerou um descompasso entre a produção e a venda do produto e resultou numa maior crise econômica dos Estados Unidos e do mundo capitalista até então. Aí respondam corretamente à letra E. Especulação, política monetária, expansionista, excesso de produção, falta de mercado para escoar os produtos americanos. Segundo exercício, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi o estopim para o conflito de grandes proporções. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi marcada por rivalidades imperialistas e pelo choque das potências mundiais. No ano de 1917, tananana, tem aí as opções, né? Os Estados Unidos, considerem aí, né? Entraram na Primeira Guerra Mundial no ano de 1917, ao lado, lembrem-se, né, da Tríplice Aliança. Nesse mesmo ano, a Rússia saiu do conflito em virtude do que? Da Revolução Russa. Aí a letra C, os russos saíram do conflito devido à Revolução Bolchevique, os Estados Unidos então entraram. Terceiro exercício, nos primeiros anos da década de 30, o mundo assistiu a uma grave crise econômica que atingiu boa parte do mundo capitalista. Para combatê-la, o governo dos Estados Unidos da América adotou um conjunto de medidas que ficou conhecido como New Deal. Esse programa, bem, como já dissemos, a crise de 29 determinou a necessidade de criação de novas orientações para a economia mundial, para a política econômica mundial. A crise do liberalismo e, por consequência, da autorregulação da ideia, né, de autorregulação do mercado e da economia, deixou claro a importância aí de se posicionar, aliás, reposicionar, né, o lugar do Estado em relação aos aspectos mais complexos da vida social. E era necessário, então, um novo acordo político-econômico e a definição de novas orientações para conter o avanço da crise que vinha se ampliando aí para os mais diversos fatores da vida social, provocando uma série de desequilíbrios. Em resposta a esse cenário, o presidente Franklin Delano Roosevelt implementou então medidas que ficaram conhecidas como New Deal, representando assim uma maior participação do Estado na economia. Abaixo, né, a ideia, a defesa de Estado mínimo e vamos à ascensão aí de uma política social-democrata. Isso simbolizou, por exemplo, o reposicionamento do Estado em relação à criação de demandas de trabalho e a defesa do emprego, garantido aí pela criação de estatais em diversos setores, como de comunicação, transporte, educação, entre outros. O quarto exercício, a Primeira Guerra Mundial, foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, que envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito é correto afirmar. Vejam lá, né? A Primeira Guerra Mundial ela foi deflagrada então num contexto em que uma experiência revolucionária estava em curso. Né? Na Rússia, o regime czarista era questionado e assistia ali ao florescimento de uma estrutura ligada a ideias socialistas. Uma nação pouco industrializada, né, e essencialmente rural,
a Rússia amargou aí uma grave crise com esse seu envolvimento na guerra, sobretudo porque esse cenário ampliou o quadro de desigualdades sociais, com coisas como a fome, a miséria, e no alvorecer do século XX passou a ser uma realidade em território russo. Nesse contexto, a Revolução Russa vem à tona. Foi erguida, né, e se legitimou no ano de 1917, como eu comentei com vocês. Uma ação aí mais imediata dos revolucionários foi declarar que a Rússia sairia então da guerra. E em meio a esse cenário, os Estados Unidos entraram de forma mais objetiva e prática nessa guerra no ano de 1917. A sua participação garantiu então o reforço de tropas e de suprimentos, marcando a vitória da Entente, lembra, né? A Tríplice Entente, e a ascensão dos Estados Unidos como potência econômica e imperialista a partir desde, né, esse contexto histórico. Questão 5 apresenta uma causa da Primeira Guerra Mundial. Entre aí as motivações, né, da Primeira Guerra estão, como já dissemos, a corrida imperialista entre as potências capitalistas industrializadas em busca de um mercado consumidor, matéria-prima, investimento de capital, escoamento do excedente de sua produção, como vimos aí a respeito das consequências da Primeira Guerra para o Brasil com relação ao café e a intervenção do Estado, né, abaixo das políticas liberais, econômicas liberais, a intervenção do Estado para a compra desse excedente, para a salvação da vida econômica aí no período. Daí a letra C, né, a forte tensão entre os países industrializados que disputavam os mercados consumidores mundiais e também as matérias-primas. Exercício 6, para a gente finalizar, do Enem. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, o único que era importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e o poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. É uma citação de uma obra do Creuset, Os Estados perante a Crise, né? Retirada aí de uma obra maior, a História Geral das Civilizações. Tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, as medidas governamentais descritas objetivavam. Cabe aí lembrar que o New Deal foi, então, um pacote de medidas econômicas implantado pelo presidente democrata Franklin Delano Roosevelt. Em 1932, os efeitos negativos da crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, atingiram, então, níveis alarmantes. E o New Deal tinha o objetivo de restabelecer o equilíbrio da economia por meio da interferência estatal. E dentre as medidas para recompor os mecanismos aí de acumulação de capital e evitar o crescente desemprego na época, é possível citar a desvalorização do dólar, a concessão de empréstimos, o estímulo também à produção e o investimento em obras públicas, que foi uma das grandes características do governo democrata de Roosevelt. É isso aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida mais ou menos específica sobre os conteúdos, sobre alguma questão aqui a colar, basta chamar aí no nosso grupo de WhatsApp. Bons estudos!